Olá, meus prezados, espero que todos estejam bem, mesmo diante desse problema pelo qual todos nós estamos passando, esse problema do novo coronavírus, Covid-19. Mas hoje eu estou passando aqui para dar uma dica super interessante sobre os efeitos da pandemia, do novo coronavírus, sobre os contratos de plano de saúde. Como é que ficam essas questões? Como é que fica a situação do pagamento, das mensalidades? Né? Muita gente está pensando, em virtude da situação da pandemia eu vou deixar de pagar, ou então, como acontece nas situações envolvendo faculdades, escolas, onde nós temos aí uma redução do valor da mensalidade, analisando-se, claro, caso a caso, levando em consideração a onerosidade excessiva do consumidor em cada caso concreto. Então, muita gente acredita que a mensalidade do plano de saúde também tenha que ser reduzida. Bom, vamos lá. Primeiramente, o contrato de plano de saúde, por mais que nós tenhamos a lei própria que trata dos planos de saúde, que é a Lei 9656 de 98, os planos de saúde, os contratos de plano de saúde são contratos que envolvem relações jurídicas de consumo. Isso já está pacífico, os nossos tribunais já consideram isso de forma pacífica, o próprio STJ, enfim. Então, é uma relação de consumo e, portanto, nós aplicamos o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 1990. E aí, muita gente pensa, bom, então se nós aplicamos o Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 6º, inciso 5, existe a previsão de revisão das cláusulas contratuais em virtude de um fato superveniente que gere uma onerosidade excessiva para o consumidor. Bom, muito embora o artigo 6º, inciso 5, seja diferente lá do artigo 478 do Código Civil, que trata da teoria da imprevisão, e lá nós temos a situação onde é necessário que nós tenhamos não só a onerosidade excessiva, mas uma vantagem exagerada para a outra parte e um fato extraordinário e imprevisível. Aqui no artigo 6º, inciso 5 do Código de Defesa do Consumidor, nós não temos essa situação do fato extraordinário e imprevisível. Não, é apenas um fato superveniente, ou seja, um fato posterior à celebração do contrato. E nós temos apenas a onerosidade excessiva do consumidor, sem a necessidade de nós termos a verificação de uma vantagem excessiva para a outra parte. No entanto, muitos estão alegando o seguinte: eu infelizmente perdi meu emprego em decorrência da situação da pandemia, a empresa fechou as portas em decorrência de uma determinação do governo, eu perdi meu emprego, e em decorrência disso, como é que eu vou pagar o plano de saúde? Bom, inclusive diante até das lives que eu tenho visto, inclusive do professor Gustavo Tepedino, vem se entendendo o quê? Para que nós possamos obter a revisão das cláusulas por onerosidade excessiva, e ali no artigo 6º, inciso 5, nós temos ali a teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico. Então tem que ter ocorrido justamente o que eu acabei de falar, a quebra da base objetiva. Quando nós temos um fato como esse, a perda do emprego, por mais que seja um fato altamente triste, grave, seríssimo para a vida de uma família inteira, a perda de um emprego de um ente familiar, esse fato não tem nada a ver com o contrato de plano de saúde. É uma situação que indiretamente acaba gerando um efeito, mas não é uma situação que quebra a base objetiva, que rompe a base objetiva do negócio jurídico, possibilitando, portanto, a sua revisão. Não. Um inadimplemento, uma falta de cumprimento da obrigação proveniente do contrato de plano de saúde, ou seja, a falta de pagamento daquela prestação mensal, em virtude do desemprego, isso não é um inadimplemento absoluto, isso é um inadimplemento relativo e, portanto, vai gerar, sim, a mora. A mora é justamente o descumprimento da obrigação quanto ao tempo, a forma e o lugar pactuados. Então, o consumidor tem que ficar
ciente disso, de que nesse contrato de plano de saúde, o fato de nós estarmos numa pandemia, nós não podemos alegar um desemprego para gerar, justamente por si só, com base no artigo 6º, inciso 5, a revisão do contrato e, de repente, ou uma suspensão do pagamento mensal, né, ou até mesmo uma redução dessa prestação mensal. Nós não obteríamos êxito com essa pretensão, porque justamente o desemprego seria algo indireto, não quebraria a base objetiva do negócio. Agora, vamos imaginar a situação do seguinte, uma situação completamente diferente. Olha só, vamos imaginar que o consumidor, né, está lá na Lei 9656 de 98, que trata sobre os planos de saúde. Vamos imaginar então que o consumidor, em decorrência do desemprego, ele tenha ficado inadimplente, certo? E lá na Lei 9656 de 98 fala que a rescisão do contrato ou a suspensão do serviço vai ocorrer com 60 dias de inadimplência, 60 dias consecutivos ou não, levando em consideração os últimos 12 meses do contrato, porém, desde que o consumidor seja notificado até o 50º dia de inadimplência. Então, vejam, existe esse direito pela operadora de plano de saúde de rescindir o contrato, de suspender o contrato. Porém, tem que notificar o consumidor até o 50º dia da sua inadimplência e, chegado o período de 60 dias, após esse prazo, pode ocorrer a rescisão automática do contrato. Então, estou passando aqui para repassar essas informações a vocês. Caso vocês estejam passando por uma situação dessa maneira, mesmo com uma inadimplência, mas não tenham recebido uma notificação da operadora de plano de saúde e a operadora negou alguma autorização, vamos dizer, para uma internação ou qualquer tipo de atendimento médico hospitalar, essa conduta é configurada como uma prática abusiva, lesiva inclusive da boa-fé objetiva, que a boa-fé objetiva ela tem que estar presente não só na fase pré-contratual, mas na fase de execução do contrato, como na fase também pós-contratual. É o que nós chamamos de dever anexo ao contrato. Então, se estiver ocorrendo isso com você, saiba que está ocorrendo uma prática abusiva pela operadora de plano de saúde e você pode ingressar com uma ação de obrigação de fazer, buscando até uma liminar e, inclusive, pleitear uma indenização por danos morais. Tá ok? Hoje nós ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, me siga, se inscreva no canal e acione o sininho para que em novos vídeos você seja comunicado. Até a próxima!